Existe um museu onde você pode olhar nos olhos de criminosos mortos. Não são bonecos, não são estátuas de cera, são restos humanos reais. Crânios, máscaras, cérebros preservados. E o mais assustador é que esse lugar existe. Está aberto ao público e fica em Turim, na Itália. Hoje, eu vou te levar para dentro do Museu Lombroso. Oi, eu sou a Yami, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de relatos reais, mistérios, lendas urbanas, creepypastas e curiosidades do mundo do terror, então já fica por aqui, porque o vídeo de hoje não é só estranho, ele é perturbador. Agora, vamos para a história. Turim é uma cidade elegante, histórica, cheia de palácios antigos e ruas silenciosas. Mas, escondido dentro de uma universidade, existe um museu que muita gente visita e sai em completo silêncio. O nome dele é Museu de Antropologia Criminal Cesare Lombroso. E ele não foi criado para assustar. Ele foi criado para estudar algo muito mais pesado: o crime e a mente humana. Só que o jeito que esse estudo foi feito é o que transforma esse lugar em um dos museus mais desconfortáveis do mundo. Cesare Lombroso foi um médico e criminologista italiano do século XIX. Naquela época, a ciência estava começando a estudar o comportamento humano de forma moderna. E Lombroso ficou obcecado por uma pergunta: por que algumas pessoas cometem crimes terríveis? Mas a resposta que ele encontrou foi uma das mais controversas da história. Lombroso acreditava que existia o chamado criminoso nato, ou seja, que algumas pessoas já nasceriam com tendências criminosas. E, segundo ele, isso poderia ser visto no corpo, no rosto e principalmente no crânio. Toda essa teoria ganhou força com um caso real. Um homem chamado Giuseppe Villela. Ele era um criminoso comum, um ladrão. Quando Villela morreu na prisão, Lombroso realizou uma autópsia. Durante o exame, ele notou uma característica incomum no crânio. Aquilo impactou profundamente. Lombroso escreveu que aquele momento foi como uma revelação, como se ele tivesse encontrado uma pista física do comportamento criminoso. E o crânio de Villela ainda está no museu até hoje, guardado em um redondo, como a peça que marcou o início de tudo. Mas o que existe lá dentro? E agora vem a parte que faz esse museu ser tão perturbador. Porque o Museu Lombroso abriga uma coleção real de materiais usados em estudos criminosos. Você encontra crânios humanos reais, máscaras mortuárias, objetos ligados ao sistema prisional e amostras anatômicas preservadas. Tudo isso expostos em vitrines antigas, com iluminação baixa e um silêncio que pesa. Não é um museu de terror, mas parece. Entre as partes mais desconfortáveis estão os recipientes de vidro. Dentro deles, existem amostras preservadas para estudo, mantidas em soluções químicas. Esses materiais fazem parte da tentativa de compreender o cérebro humano. E mesmo sabendo que aquilo foi ciência, é impossível olhar e não sentir um arrepio, porque ali, diante de você, estão o que restou de pessoas reais. Pessoas que tiveram histórias, algumas violentas, outras trágicas, mas todas humanas. E então você chega em uma das áreas mais marcantes: as máscaras mortuárias. Máscaras feitas a partir do rosto de pessoas após a morte. Elas eram usadas como registro histórico e científico. O museu possui várias dessas peças. E quando você vê dezenas de rostos brancos, sem vida, alinhados, parece que você está atravessando um corredor de olhares vazios, como se o museu estivesse te observando de volta. É uma sensação difícil de explicar. Uma parte fascinante e muito pesada são os objetos produzidos dentro das prisões. O museu guarda itens criados pelos detentos da época. Desenhos, esculturas simples, escritos, pequenos objetos artesanais. Lombroso acreditava que até essas produções poderiam revelar traços psicológicos. Hoje, essas peças são vistas de outra forma, como registros humanos, fragmentos de vidas presos entre paredes frias. E quando você olha para algo feito por alguém que viveu seus últimos dias encarcerados, você sente o peso daquela existência. E como se tudo isso não fosse o suficiente, o museu também exibe algo extremamente simbólico: o esqueleto do próprio Cesare Lombroso, o homem que criou essa teoria.
Ali, no meio da coleção, ele também se tornou parte dela. É como se, no fim, o pesquisador tivesse virado mais um objeto do museu que construiu. Com o passar do tempo, as ideias de Lombroso foram desacreditadas. Hoje, sua teoria é considerada pseudociência, porque não existe uma forma física de determinar quem será mal. A criminologia moderna entende que o crime é muito mais complexo. Envolve ambiente, história, desigualdade, traumas, não o formato de um rosto. E por isso, o museu é alvo de debates até hoje. Muitas pessoas questionam: é correto expor restos humanos assim? Algumas famílias e grupos já pediram que certos crânios fossem enterrados, mas o museu continua funcionando como um espaço histórico e científico, mesmo carregando um desconforto moral enorme. Muitos visitantes relatam sair de lá com uma sensação estranha. Não necessariamente algo sobrenatural, mas um impacto psicológico real. Porque ver tantos vestígios de morte, violência e obsessão científica não é normal, é pesado. É como se o ar ficasse diferente, como se o museu não gritasse, mas sussurrasse. O Museu Lombroso não tenta te assustar, mas talvez o medo venha justamente disso. A ideia de que alguém já acreditou que o mal podia ser visto no rosto, antes mesmo de acontecer. Agora me diz, se você estivesse em Turim, teria coragem de entrar nesse museu sozinho no fim da tarde, sabendo que centenas de crânios reais estão ali, dividindo o silêncio com você? Comenta aqui, você acha que a maldade nasce com a pessoa ou o mundo é quem a transforma? Eu sou a Yane e esse foi o nosso mergulho nas sombras do Museu Lombroso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A história desse museu é realmente muito fascinante. Foi muito curioso pesquisar sobre. E é isso. Esse é o terceiro vídeo longo do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte, deixa um comentário, me contem o que acharam do vídeo, da história do museu, se visitarem. Se vocês acreditam que pessoas más têm características físicas que entregam a maldade? Você acredita que pessoas se tornam más ou já nascem más? Deixa nos comentários. Se gostou, já se inscreve. Aqui teremos 2 vídeos longos por semana e shorts todos os dias. Um beijo e até a próxima!